Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante que é a educação nos tempos de crise. Como manter, por que manter o investimento, ou manter os meus recursos direcionados para a educação quando isso deixa de ser uma prioridade social. O mundo tem passado por um processo complexo de crise de saúde que começou no final do ano passado com o aparecimento do coronavírus na China e depois como ele se espalhou pelo mundo. O formato desse vírus, o modelo de propagação dele, a maneira como ele se propaga e também a letalidade que ele tem em alguns grupos de pessoas, grupos chamados grupos de risco, isso fez com que o mundo tivesse que tomar alguns posicionamentos para conter o espalhamento desse vírus e, por consequência, isso mexeu em várias dinâmicas, em várias esferas da sociedade, como a questão de segurança, a esfera financeira, todo o sistema financeiro foi profundamente afetado por isso, a dinâmica social também foi muito afetada por causa disso. Quando a gente para pensar que o isolamento social dificulta o convívio entre pessoas, que é uma das nossas premissas básicas, que é uma das nossas necessidades básicas, isso também gera rebote. Então, por causa disso tudo, muitas coisas, muitos problemas que antes estavam existiam, mas não estavam com força, começam a aparecer. E onde fica a educação nesse processo todo? Qual que é o contexto? Como dar prioridade a um processo educacional, sendo que as escolas estão fechadas, o modelo de ensino à distância é um modelo que ainda está em processo de construção em muitos lugares no mundo e ainda não está totalmente consolidado. Como trabalhar para que a educação não fique em segundo plano e por que dedicar recursos, dedicar energia ao processo de ganho de conhecimento, de autodesenvolvimento, de ganho de novas habilidades, num contexto em que a busca pela sobrevivência assumiu uma força tão grande. Quando você pensa no contexto de crise, sempre é bom lembrar que para que a humanidade lide com a crise, ela precisa de recursos, ela precisa de pessoas que entendam o processo, pessoas que compreendam tudo aquilo ali que está acontecendo e possam ajudar da melhor maneira que elas conseguem. E, de maneira geral, a educação ela se encaixa nessa base. A compreensão da humanidade, a compreensão das pessoas só vai acontecer se elas entenderem o processo. O ser humano, de maneira geral, ele não vai se posicionar a favor de uma decisão coletiva se ele não compreende o que se passa ali. E essa compreensão do que é o vírus, o que é o coronavírus e como essa dinâmica do mundo, e essas ações do mundo acontecem, ela vem com o processo de educação. Então, quando uma pessoa ela gasta energia, ela se dedica, ela se foca em desenvolver, ela naturalmente compreende melhor o que o mundo está passando, ela compreende melhor como ela pode contribuir nesse processo e como ela pode levar o desenvolvimento, se desenvolver e ajudar a sociedade a passar isso da melhor maneira possível ou com o menor número de danos possíveis, né? Quando você pensa em processo de educação, quando você pensa em processo de desenvolvimento, em ganho de habilidades novas, ganho de recursos novos, é óbvio que isso é um processo a médio e longo prazo. É óbvio que isso vai demandar dedicação, esforço, foco, mas isso tudo pode ser ajudado e é muito importante que entenda-se isso com a presença de um professor, com a presença de alguém do seu lado para te ajudar nesse processo. O professor ele funciona como um guia, como um norte no nosso desenvolvimento educacional. Com a figura do professor você consegue ter mais clareza, você consegue ter um maior direcionamento, você consegue obter conselhos quando está num processo de confusão sobre como direcionar, como organizar os seus estudos, como organizar a sua dinâmica de vida educacional. E isso é perfeitamente normal quando no nosso processo de formação como estudantes, como professores, como na vida de uma maneira geral. O professor ele não é só um professor dentro de sala de aula.
Ele é um professor que te ajuda em todas as suas dificuldades de vida, no seu processo de desenvolvimento, né? Quando um professor dá a mão para você e te mostra um caminho que pode te ajudar a chegar no seu objetivo final, ele está ali contribuindo com o seu processo de ganho de consciência, no seu processo de amadurecimento como pessoa também. Não só no amadurecimento profissional e no ganho de uma habilidade técnica que vai te ajudar a se desenvolver para ganhar dinheiro e entrar no mercado, né? A profissão do professor, a função do professor na sociedade, ele é muito maior do que isso. Porque bons professores, bons orientadores, bons guias de formação, eles ficam na nossa vida para sempre. Todo mundo lembra daquele professor que passou na sua vida e que deixou profundas marcas, não por causa da matéria que ele ensinava, do conteúdo que ele ensinava, mas sim por causa do efeito no seu desenvolvimento pessoal que aquele professor trouxe. De maneira geral, a busca por desenvolvimento, a busca para ganhar recursos, para você obter mais clareza na sua vida, ela vem acompanhada da presença de grandes professores. Então, quando nós pensamos num contexto de crise, pensamos num contexto de mundo onde prioridades estão na saúde ou estão no sistema financeiro, não podemos esquecer do processo de educação, porque a educação é que ajuda o ser humano a lidar com tudo isso. É a educação que insere recursos na sociedade para que ela entenda com clareza o que se passa e quais são os meios de lidar com o problema. Então era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria agradecer profundamente a presença de vocês e por terem me acompanhado até o final desse vídeo. Gratidão de verdade.